desenvolvimento, mas ainda não sabemos se esses protocolos foram estudados, foram aprovados, se nós estaremos aptos a abrir assim que isso for possível. E aí a terceira questão diz respeito a tempo. O Hugo disse que talvez essa passagem da fase amarela para a fase verde aconteça entre 20 de setembro e 10 de outubro. Vamos dizer que, por exemplo, essa passagem seja autorizada pelos órgãos competentes no dia 15 de outubro. Nós teremos que esperar mais 28 dias para reabrir os espaços ou não? Ou é imediatamente? Essa é uma pergunta bastante genérica, porque eu ainda não sei quando nós reabriremos. O Teatro Alfa está se preparando da melhor forma possível para poder reabrir com toda a segurança para seus clientes, seus colaboradores e os artistas que lá se apresentam. Mas eu gostaria de saber se a gente, assim que for decretada a entrada na fase, já é possível a reabertura e a retomada de espetáculos, ou teremos que esperar essa quarentena, entre aspas, de 3 semanas? Posso começar pela... Oi? Posso fazer uma parte por conta da reunião? Não, Fernando, só para responder um pouco o que você questionou da reunião que eu estava, eu até me posicionei, tanto publicamente como numa reunião com o secretário estadual de Cultura, que em nenhum momento eu, Pedro Granato, ou a própria secretaria definiu, Municipal de Cultura, prazos para retomada ou qual seria o caminho dos protocolos. Eu justamente sempre deixei claro que me parecia que havia uma previsão que eu achava precipitada, porque envolvia vários outros órgãos que seriam consultados. Então, assim, o que eu sempre coloquei foi que a gente estava focando no prêmio, nesse primeiro prêmio que atingiu 100 espaços, que a gente faria, então, nessa reunião que você colocou, eu fiz a consulta sobre os princípios ali do palco presente, então ouvi também, assim, se alguém tinha críticas, sugestões para a gente poder realizar, e mesmo aí com os impedimentos eu fiquei bem feliz, porque a gente fez mais de 70 apresentações, a gente não tem nenhuma notícia de alguma coisa que deu errado, a gente viu vários espaços sendo retomados, assim, de uma maneira online, né? Porque também acho que é isso que o Hugo está colocando hoje, assim, ninguém aqui está partindo para o negacionismo, né? Não, então podemos voltar, está tudo normal. Pelo contrário, a Secretaria está sempre se posicionando para as apresentações online, depois para essa pequena volta que é poder apresentar dos palcos transmitindo, e agora o Hugo está apresentando uma coisa alinhada com várias instituições da Prefeitura, que também é o primeiro passo de uma retomada. É muito importante que a Secretaria sempre se posicionou com muita cautela, e eu, quando representei, eu nunca estabeleci prazos ou qual que seria o caminho. Eu justamente dizia, calma, porque apesar de algumas pressões ou outros indicativos, a gente não tinha esse caminho delimitado, não havia uma sinalização clara de que a retomada aconteceria nos prazos que estavam sendo colocados. Acho que é isso que justamente, tanto que eu convidei muitos aqui que já estão nessa reunião para essa conversa com o Hugo, porque o Hugo, sim, está numa articulação aí, realmente com a Prefeitura para poder agora começar a dar respostas nesse sentido, mas assim, só do meu ponto de vista da Secretaria sempre foi uma notícia de cautela e de preservação, acima de tudo, da vida e tentativa de ações emergenciais. Deixa eu completar aí, que é o seguinte, Fernando, em nenhum momento, tanto o prefeito como todas as secretarias trabalharam com expectativa de reabertura, porque ninguém nunca viveu essa experiência de uma peste nesse sentido, né? Então, o que aconteceu foi que agora, 2 semanas atrás, com uma curva de São Paulo, fez uma descendência forte e que já tinha uma queda na ocupação de leitos hospitalares para baixo de 50%, 45%, 42%, é que se tomou a previsibilidade como perspectiva. Foi a única vez que se colocou. E aí ficou essa colocação de que entre o dia 20 e o dia 10. Dentro das regras que a gente está agora, talvez isso seja anunciado somente no começo de outubro, porque na última quinta-feira, em coletiva, o governador alterou o processo de divulgação de mudança de fase de todos os municípios. Antes era quinzenal e agora é mensal. Portanto, eu compreendo que dificilmente entre o dia 20 e o dia 30, ou seja, quando o início da semana de outubro, quando será a próxima coletiva do governo do Estado, é que a gente vai ter a noção de que se São Paulo foi classificado como fase verde ou não.
tá? Então, somente lá é que a gente vai ter essa certeza. Respondendo suas 3 perguntas rapidamente. Exatamente isso. Os protocolos começam a se iniciar agora, para que quando entre na fase verde, no dia seguinte, quem puder e quiser pode estar funcionando dentro das condições do protocolo. Então, lá que entrou na fase verde ainda guarda-se durante 28 dias, como foram nas fases anteriores, da vermelha para laranja e da laranja para amarela, em outros setores, que seriam setores econômicos, tá? Então, isso seria a sua terceira pergunta, o tempo entrou, o protocolo vai ser aprovado. Os protocolos mandados em bloco anteriormente não faziam sentido ser avaliados, porque tinha muita coisa na fila de outros setores. Então, a Secretaria de Trabalho foi atendendo na medida da necessidade e passou para a cultura quando a gente fez essa definição de que era melhor a gente olhar a especificidade de cada caso. E desde então está lá. Se você já entregou um protocolo, certamente ele já está sendo analisado pela Covisa. A gente tinha cerca de 32 protocolos que estavam inscritos, todos já estão na Covisa, alguns já estão até liberados e que serão assinados talvez em conjunto para a gente fazer uma ação só na Casa Civil de assinatura de todos ao mesmo tempo antes de entrar na fase verde. Tá? Em relação à sua primeira pergunta, que é a quantidade de artistas no palco, eu posso também, a gente disponibiliza o protocolo do municipal, que atende a dança, e como eu falei, né, tem um exemplo lá de um raio de atuação que muda todos os espetáculos, o sentido deles, mas de 4 metros de distância entre os artistas da dança. A gente pode avaliar a possibilidade de distâncias similares entre atores. Lembrando que há uma diferença grande de quem está em cena sem máscara, né? Acontece isso, por exemplo, com o canto coral. Canto coral no Teatro Municipal, especificamente, que eu passei por esse protocolo agora recentemente, ele está com uma distância muito maior, de até 8 metros, porque quando você projeta a voz, você projeta também as partículas que podem gerar contágio. Então, é nesse sentido, cuidado. A nossa recomendação, não há uma imposição ainda, porque a Covisa vai avaliar, é de que as pessoas trabalhem com monólogos, trabalhem com peças de dupla ou de pessoas que convivam, não precisa ser o mesmo núcleo familiar, mas pessoas que tenham feito a quarentena conjuntamente. Obrigado, viu, Fernando? Ok, muito obrigado pelas respostas, foram bastante elucidativas. Obrigado. Agora o Augusto Marinho, do Teatro Comune. Oi, Hugo, Pedro, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Não sei se está chegando aí. A internet está muito ruim aqui, eu estou ouvindo, está cortando um pouco. Tá ouvindo? Alô? Estamos ouvindo. Tá. Não, só queria agradecer aí pela reunião e dizer o seguinte, Hugo, só, assim, acho que não tem uma pergunta específica, assim, mas mais trazer ansiedade, né? A gente representa a rede de teatros e produtores independentes, quer dizer, tem muita gente nos procurando hoje por algumas razões bem específicas, como, por exemplo, claro, a data de abertura, talvez seja angústia, abertura ou possível data de começo de abertura, né? E também a questão dos pagamentos, né? O pagamento do palco presente, pagamento dos recursos dos teatros, né? Quer dizer, as pessoas estão vivendo um momento muito difícil e esses pagamentos, pelo que me parece, eu posso estar enganado, então estou colocando isso para vocês nos falarem, parece que ninguém recebeu ainda do espaço, dos teatros, né? O valor do edital dos teatros. E a gente tem notícia no grupo lá dos teatros, tal, que alguns teatros estão fechando, inclusive teatros grandes, um teatro grande acabou de fechar, que eu não vou mencionar o nome, porque a pessoa está arrasada e não quer que seja divulgado, entendeu? E outros teatros grandes também estão, vamos dizer, por uma conta extremamente astronômica, ameaçados. Então, assim, eu acho que talvez, assim, o que eu pediria é a sensibilidade de vocês estão sendo sensíveis, estão tentando fazer o possível, claro. Na Aldir Blanc, agora, a gente espera que os recursos saiam logo, esses 20 milhões de subsídio saiam o mais rápido possível, né, no cadastro. Então, assim, está todo mundo muito aflito. Então, a gente pediria a vocês só para tentar agilizar o máximo possível esse repasse dessas verbas. Eu sei que a burocracia é infernal aí, né, a prefeitura, as dificuldades são grandes, as pessoas são poucas, mas as pessoas realmente estão necessitadas e estão nos pedindo ajuda, entendeu? E eu estou aqui pela rede, como presidente da rede, estou transmitindo um pouco essa aflição, essa angústia do pessoal que está aguardando, né? Marinha, eu não sei se você entrou um pouco depois, o Pedro falou sobre os pagamentos do palco presente e do edital, e eu também reforcei qual foi a dificuldade.
e ela está muito ligada às ações que a gente sofreu e que dificultaram muito o tempo da nossa entrega, que a gente gostaria de ter feito antes. E da data de abertura, eu acho que acabei de abordar essa questão. É uma angústia para todos nós, né? Mas realmente o que está estimado a fazer entre o dia 20 de setembro e o dia 10 de outubro, mas está evidente que, pela maneira como o governador mudou o plano São Paulo, que a gente vai só ter essa resposta no início de outubro. Tá? Se a gente tiver a resposta antes, evidentemente a gente vai procurar divulgar para todos. Tá ótimo, obrigado. Agora a Juliana Ático, do Teatro das Artes. Olá, boa tarde todo mundo, estão me ouvindo? Sim, sim. Boa tarde, Hugo. Eu ainda a respeito desse distanciamento no palco, principalmente sobre a dança e elencos grandes, 4 metros é inviável para a maioria dos casos, né? Eu queria saber se existe algum outro protocolo previsto para, alguma, sei lá, de testes ou de fazer quarentena antes de apresentações, principalmente se for apresentação única, né? A gente tem essa preocupação porque no final de ano a gente tem eventos fechados que representam uma boa parte, né, do faturamento do teatro e a gente não gostaria, ninguém cancelou nada, está todo mundo aguardando uma resposta e a gente sabe que quem for prosseguir vai ser com muita criatividade, mas eu queria saber se realmente tem outras alternativas, outras coisas complementares nesse protocolo sobre isso. Relativo à quarentena, eu sei que os espaços não têm essa capacidade dos 4 metros, a gente está falando aqui de teatros de porte menor em termos de espaço, e teatros médios, que talvez tenham um pouco maior, mesmo assim, 4 metros de distância, se você tem uma boca grande de 8, você já está, né, quando você vai fazer o raio disso, você não põe 3 pessoas em cena, né? Então, realmente é bem complexa essa questão, por isso a sugestão e não a determinação de tentar trabalhar inicialmente com monólogos, com peças em grupo de pessoas que conviveram, né? A questão de quarentena do espaço, no caso de locação do espaço, ela não é necessária, o importante é a higienização do espaço entre ocupação e outra, né? E intervalos de tempo também entre plateias, isso tem sido colocado também para tempo de higienização e troca de ar, né? Isso é uma preocupação também colocada nos protocolos relativos à exibição de cinema, salas de cinema, e também em relação à referência que se tem do Teatro Municipal. Por que a gente não está dando a do Teatro Municipal como referência geral para os teatros médios e pequenos? Porque ela tem um grau de quesitos técnicos que não são viáveis para os teatros menores e pequenos. Por isso que a gente está querendo criar um grande protocolo dos teatros médios e pequenos para que a gente mostre para a Covisa que há uma realidade diferente a qual a gente tem que se encaixar. E aí eles deem regras que possam validar esse funcionamento de maneira a atender os iguais entre os iguais, né? E não querer fazer uma igualdade com uma coisa que tem uma capacidade. Um teatro pequeno não pode se igualar ao funcionamento de um grande shopping center. Eles têm estruturas totalmente, recursos totalmente diferentes. Então, o teatro pequeno, mesmo que ele seja dentro de um shopping, ele tem que ter outra regra diferente, né? Ele tem que ter um cuidado especial. É com esse cuidado que a gente está querendo lidar. Obrigada. Obrigado a você. Isser Coric, do Teatro Folha. Aí também o Gabriel e a Marília se inscreveram. Eu acho que a gente pode correr para eles poderem fazer as perguntas depois. Então, por favor, Isser, você. Boa tarde, pessoal. Eu acho o seguinte, nós estamos vendo uma preocupação com a reabertura e com os protocolos, e com as datas, quando vai poder, quando não vai poder. E estamos esquecendo uma coisa que é muito mais importante do que isso, que é o fato de que não se viabiliza. Não existe viabilidade dentro desses protocolos que estão sendo falados e propostos das casas conseguirem sobreviver. O Atílio falou na primeira fala aqui que ele não vai conseguir abrir o teatro dele, os teatros lá da PETESP por conta disso, e não é viável mesmo, né? Você pode criar, aí, vamos dizer que em outubro vai ser liberado, quem vai conseguir ter uma programação que funcione em novembro e dezembro, que são épocas tradicionalmente mais fracas, com protocolos desse tipo que não se viabilizam em termos de bilheteria
e realidade de custos, nós estamos perdendo até a proteção da prefeitura, no sentido de que deixar claro para a sociedade que é impossível abrir agora, e que se abrir agora vai dar uma segunda onda, a coisa vai ser ruim. A gente, no momento que essas mensagens não ficam claras, se é a favor ou é contra a abertura, se tem rigidez no protocolo ou não tem, toda a classe está exposta, todo nosso trabalho está exposto. Então, por exemplo, eu estou com um teatro dentro do shopping. Na hora que falarem, não, pode abrir, eu começo uma pressão do shopping para que eu abra, porque eles querem faturar, eles precisam vender aluguel. Então, eu começo a ser obrigado a abrir um teatro sem condições financeiras, sem recursos, porque a gente vai ter que ver como é que faz com contratação de pessoal. É muito absurdo a gente estar preocupado com abertura em vez de estar preocupado com viabilização, né? Foi falado aqui de teatros que já estão fechando, né? Teatros grandes que não são teatros que fazem esporadicamente apresentações, são teatros que fazem o ano inteiro programação para que todo mundo esteja em cartaz. Esses teatros estão sofrendo muito, eles não vão se viabilizar dentro dessas colocações que estão sendo feitas, me incluo nisso. Como vejo que a questão de auxílio real para esse tipo de casa não está sendo levada em consideração. A gente não tem recursos, a gente está indo vários teatros tradicionais, com programação constante, que não tem o respaldo de alguma fundação por trás, não vai conseguir sobreviver às coisas do jeito que elas estão se colocando. É muito importante colocar isso, e eu acho que o foco da prefeitura, do pessoal do município, que tem sido de se contrapor um pouco ao pessoal do estado que já quer abrir logo, vamos abrir, está tudo bem, vamos abrir. Acho que esse contraponto precisa ser colocado mais claramente para nos proteger, porque a gente sabe que não podemos abrir agora, nós não podemos... Se a gente tiver uma segunda onda, o que isso vai prejudicar o nosso segmento vai ser muito maior do que qualquer outro segmento, porque é lá que vai ser apontado. Foi lá que as pessoas se contaminaram, foi naquela apresentação daquele teatro. Isso vai ficar muito claro. Teve 3, 4 casos de pessoas que foram assistir a mesma peça e essas pessoas se contaminaram, pronto, já vai colocar todos nós na berlinda. Então, desse jeito, a gente não está indo para um bom caminho, a gente precisa de auxílio, apoio da secretaria, viabilização, recursos e não abertura mal feita, improvisada. Obrigado, Issa, pela sua colocação. Primeira coisa, a discussão em termos de abertura e reabertura, primeiro, ela é uma colocação. O governo do estado determinou o plano São Paulo que os municípios seguem, e aí eles legislam. No caso, São Paulo não atuou do ponto de vista político, nesse sentido de dizer, a gente quer ou não quer. O que houve foi uma decisão técnica da Covisa, de inclusive não aceitar que os teatros abrissem na fase laranja nem amarela, e que só abrissem na fase verde. Como a fase verde se aproximou, a gente resolveu, então, sinalizar aqueles que têm o interesse e a possibilidade, a viabilidade de abrir, porque existem aqueles que querem ou precisam ou imaginam que seja possível, e a gente tem que atender nesse sentido. No sentido de tentar buscar recursos, os recursos, eles, obviamente, da Secretaria de Cultura, são bastante limitados. Tudo aquilo que tinha na mão, em termos de edital e premiação, que era da parte do município, a gente procurou fazer de imediato, a gente foi muito rápido nesse sentido, mas os recursos também são limitados. Evidentemente, entra aí uma discussão política que é difícil para todos nós da área da cultura, que você tem uma emergência na área da saúde, os recursos saem da cultura e são transferidos sem pestanejar, é rápido, assim, tira-se porque a gente não é considerado prioritário. Eu luto muito pela expressão de que cultura é prioridade, para compreender a necessidade do nosso fazer, e aí eu me incluo, né, porque eu não sou apenas gestor, sou um artista também, e aí eu me incluo nesse sentido desta defesa. Então, eu concordo com você no sentido de que o que tem que se olhar é a sobrevivência do setor. De outro lado, da onde poderia vir o maior recurso, que foi do governo federal, os atrasos feitos e a maneira lenta como foi tratada, que dificultou. O que a gente está fazendo? Correr ao máximo, buscando articulações, inclusive
as articulações legais para compreensão. Eu citei uma lei federal aqui que nos engessa bastante, que é uma lei federal chamada 8666, né? O número dela já é assustador, para que a gente possa. Mas ela tem uma exceção ali, que diz respeito aos prazos. E a gente vai procurar fazer o prazo do subsídio o mais rápido possível para ajudar a mitigar. Óbvio que não resolve o problema, eu sei o tamanho da encrenca, mas que minimize o impacto disso. É um luto quando fecha um teatro. É um luto muito forte para uma cidade. Me falar aqui, ouvir que tem um teatro grande, pequeno, médio, o que for, fechou, é uma coisa dolorosa de se ouvir. Ainda mais no lugar em que eu estou. Estou fazendo todo o esforço nesse sentido, dentro dos recursos que tem e das possibilidades que tem nesse momento. Aliás, eu conto muito com todos vocês da área do teatro para deixar explícito isso também, que é uma preocupação de cautela, né, do nosso lado. A gente já foi muito pressionado no sentido contrário, de que a gente seria exagerado do ponto de vista da cautela, quando, na verdade, não fez isso por uma opção política ideológica, e sim por uma questão técnica, científica, rigorosa, e que é a Covisa que determina. Né? Mas a gente também não poderia deixar todo o setor sem informação. Por isso essa conversa de retomada aqui. Eu não estou fazendo a conversa no sentido, olha, tem que retomar na fase verde, ou isso resolve o problema. Estou tendo essa conversa no sentido de dizer, olha, quem quiser, a gente está aqui para atender, colaborar, direcionar, na medida do que for viável para cada um de vocês. Eu também entendo que abrir com 40%, 60% da ocupação não viabiliza e, ao mesmo tempo, tem essa sugestão de risco. O que a Covisa faz? Busca dar os protocolos para evitar esse risco e evitar exatamente o que você falou, de consequências de que amanhã a cultura seja culpabilizada, isso que eu falei de valor simbólico, que tudo cai no colo da cultura. Tudo já está funcionando e aí é a cultura que vai pagar essa conta. Você tem toda a razão, a gente tem que ser muito cauteloso nesse sentido. Obrigado pela sua fala, você. Olha, a gente tem o teto das 6h30, então eu vou pedir para as últimas duas pessoas, de repente, emendarem a pergunta, que a gente consegue controlar melhor o final. E eu só queria pontuar uma coisa também, Hugo, porque como também eu estou bem na linha de frente aí pelos centros culturais e teatros, como a gente tem feito muito claramente uma sinalização pela programação online, né, gente? E, inclusive, o Palco Presente foi uma tentativa de abrir um caminho, de fortalecer um caminho que tem vários teatros que estão tentando fazer isso, dos menores aos maiores, assim. Então, acho que isso também é uma sinalização, se a gente está querendo colocar isso como uma perspectiva, inclusive, de possível rendimento, de repente online e presencial, só online para quem não quer abrir, e a gente tentar fazer isso ao máximo, né? Bem, eu acho que eu congelei um pouquinho, mas eu voltei, tá certo? A NET hoje está brincando com São Paulo inteira. As últimas pessoas são o Gabriel Catelani, do Teatro Raposo Plaza, e eu vou pedir para a Marília Galmeister, da Oficina, também, se eles puderem emendar as perguntas. Aí o Hugo já amarra sem quebrar o tempo, por favor. Tá ouvindo? Oi, Hugo, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Em paz, graças a Deus. Bom, é o seguinte, primeiro eu quero aproveitar, como o Frateschi mesmo colocou, e parabenizar aqui a Secretaria Municipal de Cultura. Nesse período todo, eu sei que você está ligado integralmente em tudo que está acontecendo, mas assim o suporte que foi recebido por parte de toda a equipe nesse período todo, com todos os fomentos e com todo o suporte no sentido de orientação, de um caráter completamente diferenciado e que eu acho que é muito positivo, e a gente tem que se estimular com isso. E o próprio Palco Presente, mesmo não conseguindo atingir a gama de espetáculos, todos que nós temos aqui na cidade de São Paulo, que se propuseram a fazer, acho que caminhou muito bem. Então, eu queria deixar os parabéns aí para vocês, para o Pedro, o Vinícius, a equipe toda, que foi muito bom. Eu propus uma coisa aqui no grupo dos teatros, eu não sei se chegou até você, de fazermos uma mostra paralela, exatamente para estimular esse teatro online. Então, alguma coisa no sentido de uma mostra constante, algum estímulo, porque assim, o Palco Presente ele tinha algumas características limitadoras. Você tinha uma transmissão específica para aquele espetáculo naquele dia, então o custo ficava mais alto, uma negociação única com cada teatro
Enfim, acho que há uma possibilidade intermediária. Eu gostaria muito que vocês pensassem. Eu passei um plano e um projeto, acho que o Pedro já teve acesso, e aí, se você quiser depois dar uma olhada, acho que pode ser bem bacana para muita gente. Várias pessoas me procuraram, nós temos no nosso teatro a ideia, eu sei que outros teatros têm uma estrutura para poder fazer uma transmissão online com qualidade, e eu acho que isso pode ser uma coisa muito boa para intermediar nesse momento. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, como nós temos dos 3 teatros, 2 estão dentro de shopping, acho que é uma coisa muito importante nós pensarmos agora no protocolo de retomada, também um elemento que é o shopping, porque há uma diferença. Nós temos algumas coisas que são muito positivas no sentido até de suporte da própria estrutura, mas também temos uma comunicação, por exemplo, o West Plaza tem uma comunicação diretamente com a praça de alimentação, enfim. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, até para que possamos, com o suporte de vocês, conversarmos com os empreendedores. E uma última coisa que não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com tudo que nós estamos vivendo, que é só para se refletir, você deve ter acompanhado, ou pelo menos está acompanhando a pulsação dessa dificuldade que nós estamos tendo em entender quer dizer, a gente entende na prática a questão das emendas parlamentares, e eu tenho contato com vários vereadores e políticos que dizem, olha, eu tenho verba, eu tenho que gastar essa verba, está chegando o final do ano, tem a eleição. Então, se existir algum canal, mesmo que seja da nossa parte, no sentido de uma organização, para começarmos a solicitar algumas verbas, porque vão ter verbas que não vão ser gastas e que poderiam se retornar para a cultura, porque eu estou vendo a dificuldade que vocês têm, fazendo das tripas coração, para conseguir pegar 700 mil, 1 milhão, 2 milhões, e você vê o dinheiro sendo levado de outra forma completamente diferente. Então, eu quero deixar bem claro, porque eu coloquei isso no grupo, eu acho que é uma coisa muito importante, porque é um dinheiro público, e você que também tem toda a dificuldade como a gente dentro do teu espaço, você sabe o quanto isso, quer dizer, que as pessoas estão esperando 6, 7, 10, 12 mil reais. Você vê valores astronômicos serem jogados pela janela. Então, acho que é muito importante a gente pensar, pelo menos, uma orientação tua. Eu falei isso com o Pedro, falei, se tiver condição de falar com o Hugo, para que a gente ache algum caminho, pelo menos para sensibilizar os políticos. É isso. Obrigado, viu, por tudo. Obrigado, Gabriel. Deixa eu ver a última pergunta e eu respondo as duas juntas, tá? Tá bom. Boa noite. Bom, sou Marília, sou arquiteta do Teatro Oficina. Minha fala, de alguma maneira, já foi, minhas inquietações foram colocadas pelo Celso Frateschi e pelo Isser Coric, mas tem umas coisas a acrescentar. De fato, assim, o Teatro Oficina, ele tem uma linguagem muito específica que inviabiliza a fase amarela, ou a gente trabalhar na fase verde, né? Porque é uma companhia que tem 60 pessoas, coloca em cena 30 pessoas, a linguagem é uma linguagem que está em contato com o público o tempo inteiro, e o público é de 350 pessoas, então se a gente coloca 40%, é 140 pessoas no público, e aí é impossível a gente conseguir sustentar os 60 da associação e mais o equipamento, que tem custos altíssimos. Então, assim, numa reunião interna entre nós, a gente já, assim, tem certeza de que consegue trabalhar de maneira integral só depois da vacina. Até então, a gente faz estudos usando a criatividade, a imaginação para conseguir ocupar esse espaço dentro desse contexto dos protocolos. Porque o protocolo, ele inviabiliza a linguagem da companhia. Então, nesse sentido, eu fiquei pensando, até pela fala do Isser, sobre, na verdade, é uma campanha, quase uma mídia tática que tem que ser feita para construir um tipo de comunicação de que é muito caso a caso que de fato vai acontecer. E estou dizendo isso porque a partir do momento que os teatros começarem a abrir, mesmo ocupando 40% ou 60%, essa batalha nossa para conseguir continuidade dos incentivos vai enfraquecer muito. Estou dizendo até do ponto de vista prático, porque se a gente, por exemplo, a partir do momento que entrou na fase amarela, os próprios cobradores do Teatro Oficina entraram com uma outra intensidade, porque já vão começar a dizer que a gente pode trabalhar. Mas, então, dizer que trabalhar de maneira integral, a partir da linguagem de cada uma das companhias,
é uma coisa que vai ter que ser comunicada, publicizada e esclarecida, e dizer que, de fato, poucas companhias ou algumas vão conseguir viabilizar o trabalho dentro dos protocolos. Estou dizendo só, assim, quase no sentido de a gente construir juntos, junto com a secretaria, junto com as companhias de teatro, uma mídia tática, uma campanha para, de fato, se dizer que vai abrir com os protocolos, mas isso diz respeito a uma pequena parte das... E por isso, incentivos, só para concluir, e por isso incentivos e patrocínios ou emendas vão ter que continuar sendo batalhadas, pelo menos até a gente conseguir ficar seguro com a vacina. Obrigada. Obrigado você, Marília. Não tenho dúvida de que a única maneira do setor poder voltar a funcionar é a vacina, é a esperança de todos, né? Acho que da humanidade como um todo, mas realmente é uma situação única, né? Não vivida na história de outra maneira, até pelo acesso à comunicação que a gente tem, por mais que não tive outras pestes, nunca a coisa foi tão rápida de informação, e um controle de pandemia também nunca foi feito de outra maneira. Mas eu queria, enfim, primeiro agradecer ali o Gabriel, a ideia de mostrar para ela que eu entendi. Eu acho que aí o Pedro encaminha com você e avança nessa conversa, porque eu acho importante todo tipo de ação propositiva e positiva, te agradeço aí. E aí ele toca num assunto que eu acho que a Marília toca também, que é um assunto bastante delicado, que é a questão das emendas. O que acontece? No mesmo momento em que sinalizou toda uma questão polêmica colocada, existe a responsabilidade da Secretaria, que é técnica de avaliação, existe a responsabilidade da Câmara de Vereadores e a maneira como o mecanismo constitucional que coloca os secretários em qualquer instância atendendo a este fator. Então, evidentemente, a gente está explicitando aí todos os critérios que a Secretaria Municipal de Cultura já adotou para evitar que isso seja um momento de impedir, e porque eu sei que diversos grupos aqui podem estar sendo atendidos por emendas, então a gente estabeleceu novos critérios, apertou mais os critérios, colocou critérios de pontuação e de valores, né, para que isso fique evidente. A responsabilidade sempre é um recurso, esse não é um recurso que é da Secretaria, é importante dizer, esse é um recurso de cada vereador e norteado pela relação com a Câmara e norteado pela relação com cada público. Então, o triângulo, onde circula a participação da Secretaria Municipal de Cultura, vai muito no quesito de uma avaliação técnica por suas comissões, e desde que eu entrei, a gente estabeleceu regras bastante rígidas. Ao sair desse assunto, a gente ainda buscou regras ainda mais rígidas, o que pode burocratizar um pouco o processo, isso é fato. Mas é a maneira da gente garantir que não seja colocado, que a Secretaria de Cultura e todas as atividades que a gente faz não sejam colocadas no lugar comum da criminalização da nossa atividade. É preciso ter cuidado, a gente está tratando de recursos públicos, as pessoas têm as suas preocupações quando se manifestam e, óbvio, a gente tem que estar atento a isso, tem que ouvir, não pode achar que é uma mera crítica ou combater só porque é um período eleitoral. Não, é mais do que isso, é responsabilidade, e eu tenho esse sentido de responsabilidade, me preocupo com isso e estou atento. Evidentemente, a Marília está fazendo uma fala, acho que o Gabriel fez assim, de que esse tipo de situação não jogue a criança junto com a água da bacia, né? Que a gente consiga entender o que significam as emendas para diversos aqui, a própria cooperativa de teatro e vários grupos acabam tendo um caminho via as emendas. O que a gente precisa ter é mais rigor técnico, mais critério e saber ter ciência que isso vem da Câmara e vem da dotação de cada vereador. Importante deixar isso claro, né, para que a gente possa dar um rumo. E em relação à questão mais conceitual que a Marília coloca, que tem a ver com a fala do Índice, com a fala do Celso, também fica claro que toda a postura até agora, para nós, na Secretaria Municipal de Cultura, para a Prefeitura do município de São Paulo, nunca foi uma questão político-ideológica, a não ser pelo fato de a gente se contrapor a uma coisa que não é nem ideológica, é limitada, é a questão do negacionismo.
né? Não pode negar o tamanho dessa pandemia, o impacto que ela gera e as dificuldades que ela traz para todos os setores e para o setor cultural especificamente, porque ele gera aglomeração. Então, nesse sentido, a gente tem que ser realmente muito cuidadoso. Por isso, quando se sinalizou lá atrás que poderia se abrir na fase verde, evidentemente a Covisa entrou e falou, olha, não dá para ser. Compreendo a questão de linguagem colocada pela Marília, que é de cada companhia, da ocupação. Existem espaços e espaços, né? Existem espaços, por isso essa classificação, eu tenho ela de chamar pequenos, médios e grandes, oficina grandíssimo teatro da cidade, com uma ocupação de uma quantidade de gente imensa, né? Em cena, né? E equiparada aos musicais. Não vejo diferença estrutural entre eles, entende? Então a gente precisa ter esse tratamento e esse cuidado, porque as pessoas vão conviver e podem gerar. Por isso a gente está trabalhando no sentido de que vocês aqui reunidos, os representantes, são quase 60 representantes de teatro aqui, né, que mantenham o diálogo com a gente, para que a gente pense uma coisa em conjunto e também entenda as especificidades de cada um. Tanto na dificuldade de voltar a atuar, porque realmente os argumentos da Marília são corretos, na medida em que você volta a atuar, parece que o auxílio não existe, né? Parece que não precisa mais de ajuda, e não é o caso. A gente conseguiu, no caso da Aldir Blanc, Marília, romper com um quesito que a própria lei colocava como contradição, que só receberia